Um novo decreto do governo federal pode representar alívio no caixa dos empreendedores brasileiros. A Resolução 158, publicada no fim de março, prevê a prorrogação dos impostos que compõem o Simples Nacional pelos próximos 3 meses. Para explicar essa nova medida e quais as regras relacionadas à prorrogação, está em linha conosco a advogada tributarista Eduarda Prada Radke. Doutora Eduarda, bom dia, seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, Denise, e bom dia a todos os ouvintes. Doutora, com a Resolução 158, quais os novos prazos de pagamento dos impostos envolvendo o Simples Nacional para o empreendedor? Denise, os novos prazos permitem que os tributos da apuração de março de 2021 sejam recolhidos até 20 de julho de 2021. Já os da apuração de abril podem ser pagos em setembro desse ano e os da apuração de maio podem ser recolhidos até 22 de novembro desse ano. Então teremos, tem essa possibilidade, essas novas datas, julho, setembro e novembro. Exatamente. O empresário, necessariamente, ele deve aderir aos novos prazos de vencimento? Não, Denise, se trata de uma prorrogação com adesão facultativa para o empresariado. Aquele empresário que quiser manter o recolhimento dos tributos do Simples no dia 20 do mês subsequente ao que ele auferiu a Receita, pode emitir a DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, e pagar normalmente o tributo. Doutora, passados estes 3 meses, como é que ficará a cobrança mensal com o vencimento dos novos prazos? O empreendedor, o empresário, ele pagará 2 impostos ao mesmo tempo? Então, passados os meses de março, abril e maio, a apuração e o recolhimento dos tributos do Simples, a princípio, volta ao normal. A gente tem que aguardar para ver se existe uma nova edição de alguma prorrogação, mas a princípio volta ao normal. Então isso significa dizer que no mês de julho, por exemplo, o empresário que aderia à prorrogação, ele vai recolher os tributos dos meses de março e o de junho de 2021. Já no mês de setembro, aquele que aderir à prorrogação vai recolher também 2 tributos, o de abril desse ano e o de agosto. E no mês de novembro funciona da mesma forma, recolhendo o de maio de 2021 e o de outubro. Então, realmente, quem aderir a essa prorrogação, mais para frente vai ter que pagar 2 impostos no mesmo mês. Isso já tinha acontecido em 2020, uma situação semelhante a essa, e chegou um determinado momento em que os empresários, os empreendedores precisavam pagar 2 impostos em um mesmo mês, e isso também a gente acompanhou que gerou uma inadimplência muito grande, uma dívida muito grande com o Simples, né? Exatamente, Denise. Então é por isso que a gente reforça que a prorrogação ela é sempre bem-vinda para aquele empreendedor que realmente não está conseguindo arcar com a parcela do Simples Nacional, mas é necessário um planejamento bem sério quanto ao fluxo de caixa e a consciência de que agora está sendo prorrogado realmente o recolhimento do tributo, mas lá na frente, caso não seja editada uma nova regra de prorrogação, ele vai ter que arcar com 2 parcelas em um só mês, É necessário um planejamento bem sério quanto a isso. Doutora Eduarda, quais impostos incidem sobre o Simples Nacional? O Simples contempla em uma só guia o recolhimento de 8 tributos, Denise. São eles o imposto de renda, pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS e a COFINS, o IPI, que é o imposto sobre os produtos industrializados, o ICMS e o ISS, isso a depender do tipo de atividade da empresa, e a contribuição patronal previdenciária. Desses 8 tributos presentes em uma só guia, gerando aqui o Simples Nacional, doutora Eduarda, quais deles pesam mais no bolso em termos de pagamentos por parte do empresário e do empreendedor? A gente sempre ressalta que os impostos federais representam uma quantia um pouco mais pesada para o empresariado. Então, o imposto de renda, pessoa jurídica, a contribuição social, o PIS e a COFINS são uma parcela bem pesada aí dessa guia do Simples. E também, quando é uma atividade que enseja o recolhimento do ICMS, ele também costuma ser um imposto que representa bastante, nessa parcela do Simples, Denise. Quem pode aderir ao Simples Nacional? Ao Simples Nacional podem aderir as empresas que possuem um faturamento limitado a 4 milhões e 800 mil reais ou 3 milhões e 600 mil. Esse 3 milhões e 600 mil é a subcota do Simples no imposto estadual e municipal. Então, aquela empresa que possui faturamento acima de 3 milhões e 600 mil, ela poderá continuar no Simples
Nacional, mas quanto ao ICMS, ela vai ter uma regra um pouco diferenciada de recolhimento. Doutora, a senhora tem ideia aqui na nossa região, por exemplo, do número de empreendedores, empresários, né, que fazem parte desse grupo, né, que realmente convivem com esse pagamento de guia única, representado aqui por 8 tributos, que fazem parte do universo do Simples Nacional? Bom, Denise, o número exato a gente ainda não tem, até porque essas pesquisas estão sendo refeitas agora com a virada do ano de 2021. Mas eu posso falar que, diante da experiência de trabalhar com pequenos e médios empresários, a gente observa que eles são maioria, tá? Então, os empreendedores aqui da região, né, a nossa região tem uma característica muito forte no sentido de gerar novos negócios, tem um senso, né, de empreendedorismo muito apurado. Esse costuma ser o regime preferido do pessoal, principalmente no início do negócio, né? Quais as consequências ao não conseguir cumprir aí com seus encargos e não conseguir saldar as dívidas, no caso aqui, né, o pagamento do Simples Nacional? Essa pessoa está sujeita à exclusão do regime, tá, Denise? E algumas outras consequências desagradáveis, né, como a inclusão dessas dívidas em uma dívida ativa. Essa pessoa vai ser cobrada, pode haver aí um processo, né, cobrando esses valores. Então, as consequências vão desde a exclusão do regime até algumas consequências mais sérias adquiridas através da cobrança desses tributos por parte da União, né? Doutora, ao ser excluído do regime, ao ser excluído do Simples Nacional, como é que fica a situação, por exemplo, do negócio, do empreendimento? Ao ser excluído do Simples Nacional, haverá uma nova recolocação da tributação dessa empresa, né? Nessa hora, a gente sempre aconselha que seja procurado um profissional da contabilidade ou do direito para a pessoa entender como é que vai ficar a situação e o cálculo e o recolhimento dos tributos da empresa dela a partir daquele momento, tá? Existe uma cobrança de multa e juros a partir do momento que a pessoa é excluída do Simples Nacional. Em alguns casos, também existe uma sujeição a algumas regras relativas a fraudar o Simples Nacional, e daí é uma análise mais casuística mesmo. Mas até por isso a gente indica o acompanhamento com um profissional. E a partir de qual momento, no caso aqui, o empreendimento pode ser excluído do Simples Nacional? Quanto tempo de atraso do pagamento do Simples, doutora? O tempo de atraso é relativo, Denise, de empresa a empresa, porque isso depende se ela aderiu a algum parcelamento anteriormente ou não. Depende também do quanto excedeu o limite do faturamento, quando esse é o motivo da exclusão. A gente pode existir numa empresa o limite do faturamento extrapolado no meio do ano, mas ela pode ser excluída do Simples Nacional só no outro ano ou imediatamente. Então, essa é uma análise casuística, né, de cada empresa, a depender do quanto excedeu esse faturamento ou dos motivos, né, que levaram à exclusão do Simples. Doutora Eduarda, há outras medidas que podem ser adotadas pelo empreendedor para a negociação do pagamento de impostos? Por exemplo, quem não adere ao Simples, tem outras opções? Sim, Denise. Aquele empresário que precisar negociar as dívidas do Simples pode solicitar um parcelamento convencional, que ele pode ser feito através do portal do Simples ou da Receita Federal. E esse parcelamento tem um regulamento específico, mas, em suma, ele permite o parcelamento em até 60 vezes, com um valor mínimo de R$ 300 com parcela. Além disso, tanto para os empresários do Simples ou para as empresas tributadas por outros regimes, né, o lucro real ou o lucro presumido, existe a possibilidade de adesão à transação tributária na PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Essa transação permite parcelar os tributos vencidos de março a dezembro de 2021, em razão dos impactos econômicos, né, decorrentes aí da pandemia da Covid-19. Essa transação também está vinculada a um regulamento e regras próprias, né, que é bem extenso, mas, em suma, o contribuinte que quiser parcelar os seus débitos deve comprovar, então, esse impacto, né, econômico que a empresa teve em razão da pandemia, e ele pode aproveitar os benefícios do parcelamento que contemplam, em regra, o pagamento de uma entrada e a divisão em até 133 parcelas. Essa análise por parte da PGFN também é caso a caso, né? A transação, a gente costuma falar que é um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, essa análise também é bem caso a caso.
Doutora Eduarda Prada Radic, qual é o papel do planejamento tributário nesse sentido, em situações como essa, né, envolvendo informações que chegam a todo momento, atualizações, resoluções e mudanças, inclusive nas regras, envolvendo, por exemplo, aqui a prestação de contas, o pagamento de impostos? O planejamento tributário nesse momento é fundamental, porque houve a prorrogação de prazos para adesão e também alguns parcelamentos, né? Então, o empresário ele tem que ter a consciência que, aderindo à prorrogação dos prazos para recolhimento dos tributos nesse momento, haverá lá na frente um acúmulo de parcelas para pagamento dos meses seguintes, né? No caso do Simples Nacional. Então, para ter segurança, é preciso que haja um controle bem sério de fluxo de caixa e também contar com o auxílio de profissionais da área da contabilidade, da advocacia tributária, que podem facilitar, né, aliviar um pouco a gestão desses tributos e traduzir um pouco desses regulamentos que chegam a todo momento para o empresário entender um pouco melhor e se sentir seguro nesse momento que continua crítico, né, Denise? Por falar em impostos, doutora, até aqui a informação atualizada já pela rede CBN, a Receita Federal informou que alterou o prazo final de entrega da declaração do imposto de renda de pessoas físicas de 2021, referente ao ano calendário 2020, do dia 30 de abril, que terminaria então agora no dia 30 de abril, e agora foi prorrogado esse prazo estendido para o dia 31 de maio. Também foram prorrogados para o dia 31 de maio os prazos de entrega da declaração final de espólio e da declaração de saída definitiva do país, assim como o vencimento do pagamento do imposto relativo às declarações. São decisões, doutora, também motivadas pelo momento que estamos vivendo, pela pandemia e, claro, um pouquinho mais de prazo. Não foi tanto assim, mas um pouquinho mais de prazo dessa forma aqui, envolvendo o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Com certeza, Denise. Nesse caso, a gente trata de uma declaração e de um imposto atribuído às pessoas físicas. Mas é um momento que atinge indistintamente tanto as empresas quanto as pessoas físicas, né? A Receita Federal com certeza acompanhou o número de declarações enviadas até esse momento e entendeu, né, observou uma queda aí nos números das declarações, o que ensejou esse aumento de prazo. Então, esse é o momento de procurar um profissional da contabilidade e do direito, né, da advocacia tributária, caso isso ainda não tenha sido feito, para aproveitar aí essa análise dos empreendedores de pequeno e médio porte, também aproveitar e fazer essa declaração de imposto de renda. Uhum. A área de vocês, doutora, a advocacia tributária, ela é muito solicitada, ela vem ganhando cada vez mais espaço e também aqui ter um advogado ligado a essa área, né, doutora, é muito importante dentro do dia a dia de uma empresa? É de suma importância, Denise. A gente tem observado, inclusive, que desde o início aí da pandemia, a demanda, né, de profissionais, empresários ou até profissionais que não tenham constituído ainda uma empresa, que estão tentando entender esse mundo, a demanda tem aumentado. A gente acha que, em razão aí desse número muito maior de regulamentos, parcelamentos, prorrogações, as pessoas têm dado um pouco mais de importância a esses profissionais, né? Também os profissionais da contabilidade. A advocacia tributária e a contabilidade trabalham juntas para traduzir todo esse ambiente legal, fiscal e contábil para o empresário, que além de ter que arcar, né, com o dia a dia da empresa, ter o know-how ali da área que ele atua, precisa entender que ele tem que recolher tributo, tem que fazer uma folha de pagamento. Então, a demanda tem aumentado bastante e é de suma importância que os profissionais que ainda não tenham procurado esse serviço comecem a se atentar com isso. Muito bom. Para poder finalizar, então, mais uma vez, só orienta aqui a nossa audiência, né? Vamos reforçar a informação com a Resolução 158, quais os novos prazos de pagamento dos tributos do Simples Nacional para o empreendedor, doutora? Os tributos devidos em março de 2021 podem ser recolhidos até 20 de julho de 2021. O período de apuração de abril desse ano, ele vence em 20 de setembro de 2021. E o período de apuração de maio vence em 22 de novembro de 2021. E aí, significando que depois, quando esses meses chegarem, né, teremos aqui um pagamento duplo, pagando 2 impostos no mesmo mês. Tem que estar ciente também disso aí, né, doutora? Não está simplesmente anulando o pagamento, só está passando para frente essa possibilidade. Exatamente. A gente pede especial atenção aos meses de julho, que vai acumular 2 parcelas, o mês de setembro e o mês de novembro também, Denise. Ok. Alguma coisa a mais, doutora Eduarda? Seria isso hoje, Denise. Agradeço a oportunidade e desejo um bom dia para todo mundo.
Nós também agradecemos a sua participação aqui com essas informações muito importantes. Conversamos com a doutora Eduarda Prada Radic, advogada tributarista, ela que faz parte da equipe do escritório Flávio Pinheiro Neto Advogados. Então, conosco aqui trazendo informações, entre os destaques aqui da nossa conversa, o principal motivador da entrevista, esse novo decreto do governo federal, representando aí um alívio, pode até representar um alívio, no Caixa dos Empreendedores Brasileiros. A resolução 158, publicada no fim de março, prevê a prorrogação dos impostos e compõe o Simples Nacional pelos próximos 3 meses.